Crateús, Ceará e região em foco, edição de 12 de março de 2022. Há alguns dias, tudo estava tranquilo na região do 7º Batalhão de Polícia Militar, sem ocorrências graves. Mas ontem a bala começou a cantar em Crateús, dentre outros casos em cidades vizinhas. A morte por afogamento da pessoa identificada como Cleito no povoado Várzea da Curicaca, em Ipu. 2 capotamentos de veículo, um no distrito Lagoa das Pedras dos Brais, Crateús, e outro na estrada que liga Tamboril ao distrito Sucesso, em que nele vinham uma família do povoado Barra dos Dutras, Crateús, sem vítimas fatais até o momento nos 2 casos. Uma tentativa de assalto na CE 187, próximo à entrada do distrito Rialejo, em que bandidos tentaram roubar uma moto, mas o condutor acelerou o veículo. Mesmo assim, foi lesionado a bala em uma das pernas, em tiro disparado por um deles. Uma pessoa lesionada a bala na rua Gustavo Barroso, bairro Maratuã, Crateús, onde a vítima foi o servente de pedreiro de Assis Santos Neto, que está fora de perigo, pois as 3 balas que lhe atingiram pegaram de raspão. E a tentativa de homicídio sofrida por 3 pessoas de Crateús em um bar da rua Renato Braga, esta última aguardando maiores detalhes, pois a polícia ainda está colhendo informações, foram os acontecimentos mais recentes. Pelo menos nas tentativas de homicídio, os que seriam assassinos, pelo menos até aqui, não conseguiram seu intento. Crateús. Professores da rede municipal entraram em greve ontem, insatisfeitos com o aumento dado pelo prefeito Marcelo Machado. Crateús. Grandes filas nos postos de combustíveis, quinta à noite, dando impressão, sabe de quê? Momentos que antecedem carreatas políticas, onde o combustível é dado por candidatos para o movimento parecer grande. Mas dessa vez, não. O pessoal estava tentando escapar do aumento anunciado para ontem. Em alguns dos estabelecimentos, o produto chegou a acabar devido à demanda inesperada. E nem precisava de tanta correria, pois até o meio-dia de ontem, o reajuste ainda não estava vigorando, pelo menos aqui. Agora está, e variando de R$ 7,89 a R$ 9,00, dependendo do posto. Futebol. Ipaporanga, 25º Campeonato do Distrito Lagoa do Barro. 2 jogos nesse final de semana. Hoje, Avaí da Gameleira e Central de Ipaporanga. E amanhã, Fortaleza do Mundo Novo e Corinthians de Ararendá. Quem colaborou com a informação foi o radialista Mardônio Pereira de Ipaporanga. Mais da bola pesada. Buriti dos Montes, Piauí. A fase semifinal, a 6ª Copa de Inverno. E 2 times de Crateús chegaram até ela. Hoje tem União do Buriti e Esporte do Distrito Santana, Crateús. Amanhã, Cobras do Buriti e Flamengo do povoado Filomena, Crateús. Os 2 jogos marcados para 15h30 no estádio Raimundinho Soares. A final está marcada para o próximo dia 26 e pode ser entre 2 equipes crateuenses, bastando para isso que o Flamengo e o Sport vençam União e Cobras respectivamente. No outro ponto,
Um pode ser finalista, caso um deles chegue a perder e o outro a ganhar. E na última opção, os dois daqui perdendo, a finalíssima será a buritiense, mais de Buriti dos Montes, Piauí. Enquanto na cidade o campeonato está na reta final, no povoado Morro do Jati, vai começar a 9ª Copa da Amizade, com a primeira rodada marcada para os dias 2 e 3 de abril. A tabela ainda está sendo elaborada, mas as equipes que vão participar já estão confirmadas. Como não poderia ficar de fora, o Brasil local é uma delas. As demais são Cobras, São Paulo, Municipal, Fox Team e Amigos do Careca, essas do Buriti, Atlético de São Miguel do Tapuio, Vila Nova da Cachoeira, Internacional do Cacimbão, Refeza de Castelo e 2 equipes de Crateús, o Serrano do Distrito Tucuns e o Flamengo da Serra, esta última uma junção de jogadores da Cabeça da Onça, Pau de Óleo e daquela região serrana. Das 8 realizações passadas, os campeões foram São Paulo do Buriti 3 vezes, Cobras do Buriti, Divisa do Jatobá Medônio, Guarani da Canabrava, Internacional do Cacimbão e o Brasil local, todos uma vez. O Naelson do povoado Jati é o promovente da competição e foi quem colaborou com essa informação. Alô para inscritos: Amaral Maromba, em Itu, São Paulo, Andreison Castro, na Grota do Curral do Meio, Crateús, Paulo Penha, em Pirenópolis, Goiás, Josimar Bezerra, em São Paulo, Ana Gleuvania, em Fortaleza, Antônio Alves, na Cacimba Nova, Ipaporanga, Raimundo Dilson e Antônio Agenor, em Brasília, Francisco, na Nova Roma, vizinho ao Distrito Sucesso, Tamboril, Edivaldo Costa, o Vavá, em Barueri, São Paulo, o Everton, em Brasília, Edilson Dutra Silva Filho, em Pacatuba, Ceará, a Evidan, do Montenegro, em Crateús, Edinaldo Miguel, do Distrito Tucuns, Crateús, em São Paulo, Iracema Gonçalves, em São Paulo, o Paulo Ricardo, o Éder Melo e o Yuri Rodrigues, os 3 em Crateús, Regina Andrade, de Ipaporanga, em Niterói, Rio de Janeiro, Francisco Lopes e a Thaís, em Seul, na Coreia do Sul, Sidney Alves, em São Paulo, Valdeão Lima, na Vila Graça, Crateús, Daniel Melo de Oliveira, no Distrito Lagoa das Pedras dos Brais, Crateús, Antônio Aldeane, do Jatobá dos Rosa, Independência, em São Paulo, Francisco Chagas Cardoso, em Niterói, Rio de Janeiro, Antônio Marcos Cardoso, em Fortaleza, Francisco Rodrigues de Oliveira, em São Paulo, José Maria de Martinópolis, Ceará, em Fortaleza, Paulo Judicael, em Cotia, São Paulo, Francisco Rosa, em Fortaleza, Meire Macedo de Oliveira, da Rua Juarez Távora, Crateús, em Brasília, Pedro Araújo, em São Paulo, Luiz Vieira, do povoado Estreito, Ipaporanga, em Brasília, Antônia Araújo, no povoado Filomena, Crateús, o Zé Raimundo, conhecido por Roque Neto, em São Paulo, Léo Araújo, do bairro Cajás, Crateús, em Fortaleza, Francisco Pérez da Costa, do povoado Arvoredo, Crateús, em Brasília, Toninho Menezes, do povoado Buritizinho, Crateús, em São Paulo, Leôncio Ló,
no Rio das Pedras, Rio de Janeiro. Antônio Alberto Souza, do povoado Várzea Grande Crateús, no Rio de Janeiro. E ainda, Antônia Bernardino, Luiz Ferro, Ricardo Divino Magela, Sérgio Mourão, Raimundo Gomes Barbosa, Valteir Maciel, João Vitor Monteiro, Samuel Abreu, Toninho Souza, Júlio César da Silva, Gabriel Lacerda, Luzia Coriolano, Gerardo Inácio, China Drumes e os irmãos Tereza, Milton, Irene e Tiozinho, Pedro Bezerra, Francisco Edmilson, Cícero Antônio e Conceição Almeida. No próximo vídeo, mais alô, não percam!